Olá, alunos. Regra de 3 simples. Estamos abrindo aí um capítulo na resolução de problemas por regra de 3, né? Vamos falar aqui de proporcionalidade. E um primeiro probleminha, né? Um funcionário que trabalha 8 horas por dia e ganha R$ 680. Quanto ele ganhará se trabalhar 6 horas por dia? Então aqui cabe, nesses primeiros problemas, a gente fazer um pensamento. Nós estamos tratando, quando a gente trata de regra de 3, nós tratamos de grandezas. Então, quais as grandezas envolvidas no problema? Nós temos aqui um funcionário que trabalha 8 horas por dia. Então, uma das grandezas é horas de trabalho, 8 horas diária. E recebe R$ 680 por essas 8 horas que trabalha. Então, aqui estão as duas grandezas envolvidas no problema. Números de horas trabalhadas e quanto ele recebe por essas horas trabalhadas, né? Então a pergunta é, quanto ele ganhará se trabalhar 6 horas por dia? Qual que é a questão quando tratamos de regra de 3? Cada grandeza tem que estar no seu lugar. Então a grandeza hora com a grandeza hora. E a grandeza salário, que aqui é a pergunta, eu vou chamar de X, né? Que é o que eu procuro. Qual é o salário dele se trabalhar apenas 6 horas, né? Então, eu vou abrir uma parte aqui para que a gente possa perceber que é possível resolver o problema sem utilizar a regra de 3, mas buscando a constante de proporcionalidade. E nessa questão, uma questão simples, né? Se ele trabalha 8 horas por dia e recebe R$ 680 por essas 8 horas, então R$ 680 dividido por 8, nós estamos tendo o... Vamos lá, rapidinho, para que a gente possa facilitar o cálculo. 680 dividido por 8, ele está recebendo R$ 85 por hora, não é verdade? Então, se ele recebe R$ 85 por hora e ele vai trabalhar agora 6 horas diárias, 6 vezes 85, vamos lá, vezes 6, R$ 510. Seria esse o salário dele por 6 horas diárias. Aqui é uma ideia para que nós exercitamos o pensamento de que nem sempre precisamos da regra de 3 para resolver esse tipo de problema, né? Agora vamos para a regra de 3. Eu vou utilizar uma ideia aqui, que é utilizar a seta. Não é a única maneira de se resolver a regra de 3. Vocês vão encontrar por aí outras maneiras de se resolver a regra de 3, mas eu vou utilizar a seta. Que seta? Eu vou apontar sempre uma seta para a grandeza que eu procuro, que nesse caso é o salário que está faltando, sempre por X. Para minha pergunta, eu vou apontar sempre para o X, vou adotar esse método. E aí eu faço uma pergunta para o problema, eu tenho que entender a leitura do problema com muito cuidado e vou observar o seguinte: se ele trabalha 8 horas e recebe R$ 680 por essas 8 horas de trabalho, se ele trabalhar 6 horas, vai receber mais ou menos? Repare que eu estou diminuindo as horas de trabalho. Diminuindo a hora de trabalho, o que vai acontecer com o salário dele? Vai aumentar ou vai diminuir? Nós vamos dizer que o salário dele vai diminuir, vai ser menor. Então, se o salário dele vai ser menor, aqui a seta está apontando para o menor, para a grandeza menor. Aqui ela também vai apontar para a grandeza menor. Quando as setas estão apontando para o mesmo lado, nós já entendemos aqui que as grandezas são diretamente proporcionais. O que significa ser diretamente proporcionais? É porque as setas estão apontando pelo mesmo lado? Não. A questão da utilização das setas é só um método de resolução. Grandeza diretamente proporcional significa o seguinte: quando ele trabalha 8 horas, recebe R$ 680. Se ele diminui no número de horas trabalhadas, ele recebe menos. Eu não sei quanto é isso ainda, mas eu sei que é menos. Então, eu estou dizendo para você que se diminui o número de horas, diminui o valor a receber. Se aumentasse o número de horas, aumentaria o valor a receber. Então, o que é grandeza diretamente proporcional? Grandezas, elas estão diretamente proporcionais quando uma grandeza diminui, a outra diminui na mesma proporção. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Utilizando essa ideia, aqui é só montar a equaçãozinha. 8 está para 6, horas com horas. 680 está para a quantidade que eu não sei. E aí é só inverter as operações na equação. O que está dividindo muda de membro, trocando a operação. Contrário da multiplicação,
o oposto é a divisão, então nós vamos fazer aqui, ó, 8 vezes o contrário da divisão é a multiplicação, né? O que anula uma divisão é a multiplicação. Então, a operação contrária da divisão é o mais correto a dizer, a operação contrária da divisão é a multiplicação. Esse x vai estar multiplicando 8 e o 680 multiplicando 6. Então, isso vai ficar lá, 680 vezes 6, nós temos 4.080, então 8x é igual a 4.080. Esse 8 está multiplicando num membro, no outro membro, a operação contrária é a divisão. 4.080 dividido por 8, nós vamos ter lá o valor de 510. Tá aí o salário dele, então agora passa a ser 510 por 6 horas trabalhadas.